Fala galera, tudo bem? Então, vamos lá, seguindo adiante nossa unidade, abordando aqui o modelo de relatório final de estágio. Esse modelo você vai entrar em contato lá no final do seu estágio, quando você entrar dentro do estágio, terminar o estágio, você vai entregar para a instituição este relatório das atividades que você desenvolveu. O IFRO, assim como quase todas as instituições federais, tem modelos próprios de template, né? É por isso que eu falo que vocês, quando receberem um template de algo da instituição, não mudem, a não ser que seja solicitado. Quando a instituição dá um template para vocês, o que é template? É um modelo, seja de banner, de relatório, etc. Sigam o que está lá, que geralmente já está configurado, só é preencher para facilitar o seu tempo. Então, no site do IFRO você vai encontrar esses modelos de relatório, não só esse modelo, também de outros documentos. Especificamente aqui é o modelo de relatório de estágio. Eu vou fazer aqui uma breve análise desse documento, mostrando para vocês as partes que compõem este elemento. Então, aqui é a capa, né, das informações básicas, né, basicamente modelo de relatório final de estágio, aí você vai, estágio desenvolvido na empresa tal, no município de Guajará-Mirim, Nova Mamoré, que é onde você desenvolve o estágio. Aqui embaixo, né, Guajará-Mirim, que coloca a sede da instituição, no caso você é ligado ao IFRO Campus Guajará-Mirim, coloca o campus e coloca o ano e o mês que terminou o estágio. Seguindo adiante, a gente tem a folha de rosto, basicamente tem as mesmas informações, a diferença que a gente tem aí, ó, diferente da capa, a gente tem essa informação aqui, ela colocada, recuada, dizendo que é o relatório, que tipo de documento é esse, que é o relatório final, que foi realizado na empresa X, apresentado como requisito para a conclusão do estágio. Embaixo, a orientação, o nome do professor que orientou, novamente ali, mês e município. Seguindo adiante, aqui a gente tem a folha de rosto, que vai mostrar se o aluno foi aprovado ou reprovado no estágio. Sim, pode ser reprovado no estágio. Se o aluno não cumpriu as funções que foram solicitadas no plano de estágio, se ele não entregou a tempo este relatório, se o relatório tem plágio, ou se o relatório foi mal feito, tão mal feito, que ele vai possivelmente ser reprovado. Então, só tem duas possibilidades aí, aprovado ou reprovado. Sumário, que é basicamente a sequência do que tem no texto, na introdução, história e caracterização da empresa, atividades envolvidas, considerações finais, referências bibliográficas. Aí você segue, aqui são informações muito técnicas, né? Então, por exemplo, na introdução você tem, apresenta os objetivos, né, desse estágio, mostrando a importância da formação do aluno. Então, você vai falar que o estágio é importante, que você pode entender como funciona determinado departamento da empresa ou indústria, depende do lugar onde você estagia, que você pode perceber a relação ou não entre as disciplinas que você cursou no IFRO com o que você viu no ambiente de trabalho, no estágio, demonstrando o grau de importância, se foi muito importante, se foi uma importância mediana, se não teve importância nenhuma, tudo seguindo o padrão daquelas normas de escrita acadêmica que a gente tem sempre falado aqui, escrita objetiva, uma escrita racional, uma escrita respeitosa, onde pode haver críticas, mas sem ser de baixo calão ou com, enfim, palavras que não são adequadas para estarem aqui. Introduz o que é esse relatório. Esse relatório apresenta a sequência de atividades desenvolvida na empresa a partir da nossa atuação no campo de estágio, por aí vai. Então, você introduz a importância do estágio, introduz o documento, porque o relatório é um documento oficial, não é somente uma produção acadêmica. Ele registra de fato o que você fez lá no ambiente de estágio. E aí segue adiante, né? Então você bota um pequeno histórico do local de trabalho, uma história em breve, né? Que geralmente você consegue essa fonte na própria empresa, ela vai te dar um documento ou então alguma coisa que vai explicar um pouco a história dela. Caso não tenha, aí é importante você, no momento que for escrever, conversar com um dono ou alguém que gerencia a empresa, para essa pessoa contar a história da empresa rapidamente, que precisa apresentar, né? Então, é importante apresentar esse local de trabalho. Aí segue adiante com as
as características, o nome fantasia, né? Que é o nome que... Porque as empresas elas têm um registro no nome específico, que é a razão social lá, que está na junta comercial, e tem o nome fantasia que ela se apresenta para o público, né? Então, onde é que ela atua, onde é que ela se localiza, qual é a missão, visão e valores, geralmente isso tem... Toda empresa tem essas características aí. Então, dessa maneira, é importante que quase todas tenham colocar isso. E aí você vai elencar as atividades desenvolvidas. Aqui está bem pequeno, dizendo que essa questão, mas na realidade é a maior parte do estágio, do relatório. Porque aqui você vai elencar tudo que você fez. Então, você vai criar subtópicos, por exemplo, se você está estagiando numa empresa frigorífica, como um técnico em biotecnologia, que pode ser que trabalhe lá. Então, em todos os setores que você passou e desenvolveu a atividade, você vai elencar o que você fez em cada lugar. É por isso que, parênteses bem grande, quando você estiver no estágio, não importa onde seja o estágio, você vai ter que ter um diário de bordo, que é basicamente uma folha, um aplicativo de celular, alguma coisa que você, todos os dias, que você terminar a atividade, você vai parar uns 10 minutos, 20 minutos que seja, para você elencar o que você fez. Dia 25 de novembro de 2022, que é onde vocês vão fazer estágio. Realizei a inspeção sanitária no local, junto com o dono e com a vigilância sanitária, que veio observar as condições de aplicação aqui no ambiente de trabalho. Nós indicamos para os agentes sanitários os locais que eles deviam observar, eles fizeram a vistoria. Então, toda atividade que acontecer, que você participar, por exemplo, se você fosse aluno de um curso de administração, que tem arquivo, você iria elencar, por exemplo, hoje eu comecei a organizar o arquivo morto da instituição, tendo em vista que as condições estavam bastante degradadas, com páginas e folhas e documentos misturados. Então, comecei a elencar seguindo a metodologia classificatória que aprendi na disciplina de arquivologia. Isso aqui é um exemplo específico de que eu mais conheço, né, porque já dei muita aula para o pessoal da administração lá no IFAM. Então, em qualquer local de estágio, você vai desenvolver atividades relacionadas com as disciplinas que você atua dentro do IFRO. Então, é importante todos os dias você fazer esse diário de bordo. Por que é importante esse registro? Porque quando você for fazer o relatório de estágio, você não ficar perdido, tentando lembrar o que você fez, ou até inventando coisas, porque tem aluno que faz isso, e eu já vi aluno ser reprovado por estágio plagiado de outras pessoas, porque não disse que não conseguia lembrar o que fez, copiou basicamente o texto da amiguinha que estagiou no mesmo lugar, ou então o estagiário mentiu descaradamente no relatório de estágio e o professor foi perguntar para o dono da empresa se ele tinha feito tal atividade. Ele não tinha feito. O que aconteceu? O professor, antes de mandar ele defender, porque lá no IFAM defende o estágio, apresenta na verdade, ele teve que refazer todo o trabalho, colocando o que de fato ele fez. Então, não confie na memória e não inventem histórias. Faça todo o registro. É importante, né? Você pega um caderninho, compra um caderno, coloca lá, diário de bordo, começa a anotar dia após dia, dia 1, a data, escreve o que fez, dia 2, data, escreve o que fez, e aí você vai facilitar bastante o seu trabalho quando você for escrever, digitar este documento, porque é só você ir lá no caderninho, quando for escrever, e começar a transformar aquele texto que você fez nessa linguagem aqui do relatório, tá certo? Então, você vai, relatório vem de relatorium, relato, fala, descrição. Então, é basicamente um texto descritivo, mas também, de certa forma, analítico, onde você vai, na parte aqui de considerações finais, você vai, para começar a terminar esse vídeo aqui, você vai elencar a importância desse estágio, né? Demonstrando o que você alcançou com ele, como você desenvolveu conhecimento, qual foi a importância desse estágio para você conhecer o mercado de trabalho, será que de fato aquele ambiente de trabalho te ajudou a incentivar a conhecer melhor a profissão e querer continuar nela, ou então abrir outros horizontes profissionais. Então, nesse sentido,
é o momento de refletir sobre o trabalho que você desenvolveu ao longo dos meses, e aqui nesse documento vai estar explicitado tudo isso, muito bonitinho, seguindo as regras dessa disciplina e da BNT. E no fim, as referências bibliográficas, vocês vão colocar as citações que você pode ter feito de textos que você leu durante o ensino médio, de livros que você foi lendo ao longo do estágio, e aqui você desenvolve, fecha o seu documento e entrega para o seu orientador de estágio. Então, amiguinhos, esse relatório aqui vai fazer parte do andamento acadêmico de vocês, por isso que é importante conhecer e para poder na hora não ter problemas. Sempre lembre disso. Para fazer um bom relatório, tenha sempre um diário de bordo nas mãos, com tudo anotado para facilitar a lembrança e a escrita deste documento tão importante na vida acadêmica de vocês. Vamos lá, seguindo adiante a disciplina.